Enquanto isso, os irmãos estão abrindo aí em Mateus capítulo 6, versículo 34, é o texto que vamos ler neste momento, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 34. Muito bem, Mateus 6,34, nós estamos no mês do Celebrando a Recuperação. O Celebrando esse mês faz aniversário, né? E também estamos aproveitando que é o mês do Celebrando e é o aniversário do Celebrando, para a gente falar um pouquinho mais sobre os temas do Celebrando. O Celebrando é um projeto da nossa igreja que trabalha com questões da alma, voltado para pessoas que muitas vezes precisam de um pouco mais de uma estratégia, né? Um pouco além daquelas estratégias que nós usamos nos nossos cultos normais, como a oração, a leitura da palavra. Essas coisas realmente são curadoras. Mas eu vou dizer uma coisa importante para vocês: a oração e a leitura da palavra, muitas vezes, não são suficientes para algumas pessoas. Deus tem outros veículos. A graça de Deus, ela é multiforme. Aliás, para lembrar um termo que a gente estudou há não muito tempo atrás, na escola dominical, a graça de Deus, e os irmãos que estavam na escola dominical, eu espero que tenham ouvido essa palavra, a graça de Deus, ela é polipoikilos. A palavra polipoikilos é um termo grego que significa multiforme. Porque poikilos é multiforme em grego. E poli é o multi, né? Muito. E, portanto, polipoikilos significa multiforme. A graça de Deus, ela tem muitas formas diferentes. E ela chega a nós de muitas formas diferentes. Uma vez me perguntaram se Deus é a solução para todos os problemas. E eu respondi, claro que Deus é a solução para todos os problemas. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa questão. Porque Ele é a solução dentro da medida em que Ele se propõe a ser a solução para esses problemas. Algumas pessoas ajoelham e numa oração resolve tudo. Outros vão ter outros veículos da graça. Uma comunhão. Às vezes uma oração não resolveu naquele momento, mas Deus, Ele providenciou pessoas que estão do nosso lado, uma família, pai amorosos, irmãos queridos, pessoas da igreja que nos amam, a comunhão, as mensagens que vamos ouvindo no nosso dia a dia, na nossa frequência aqui na igreja, os louvores que prestamos ao Senhor. Há muitas maneiras como a graça de Deus chega a nós e muitas maneiras como ela nos cura. E todas são veículos da graça de Deus. Então, Deus tem muitos veículos para chegar a nós, e o Celebrando é um desses veículos, para tratar de problemas mais específicos da nossa alma, problemas que muitas vezes nós não conseguimos nos livrar dele pelos meios tradicionais, como a oração, a leitura da palavra e a frequência aos cultos, e muitas vezes nós precisamos deles sim. Algumas coisas estão tão enraizadas, e Deus providenciou outras maneiras muito lindas inclusive, como, por exemplo, você estar junto de gente que ama você, onde você pode se abrir, onde você pode falar, onde você pode se expor, e num ambiente seguro, você poder também compartilhar a sua dor e receber o alívio na comunhão e no amor dos seus irmãos, e tudo isso é obra de Deus para as nossas vidas. E o texto que eu queria hoje, Mateus capítulo 6, versículo 34, e eu tirei do capítulo 6, porque tem a ver com o Sermão do Monte de Jesus. O Sermão do Monte é muito precioso para o Celebrando, porque no Sermão do Monte estão presentes os princípios, 8 princípios, e são tirados exatamente do Sermão do Monte, que fica no capítulo anterior ao capítulo que vamos ler agora. Na verdade, é o versículo que vamos ler agora. Mateus capítulo 6, ok? Mateus capítulo 6, tá joia? Versículo 34, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vou ler de novo, Mateus capítulo 6, versículo 34. Foi esse que eu falei? Mateus 6, 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E eu quero pensar um pouquinho sobre essa expressão de Jesus, basta a cada dia o seu mal. Você já deve ter percebido que essa mensagem, ela é específica para pessoas que têm problema de ansiedade, não é? Hoje em dia, e é um problema muito comum, não sei se você tem esse problema,
Mas é muito comum que as pessoas sejam ansiosas hoje em dia. A própria vida, que é uma vida muito corrida, e as coisas mudam muito rapidamente, né? Antigamente as coisas demoravam mais tempo para mudar. E hoje em dia todo mundo muda muito rapidamente. O mundo muda de uma forma muito rápida. Você compra um negócio aqui agora e amanhã já não funciona mais, né? Os programas do notebook, do celular, já não funcionam mais, porque os modelos antigos já estão ultrapassados, ideias antigas já são ultrapassadas. Tudo isso porque a gente vive num mundo as coisas são muito corridas em nosso mundo, isso gera uma certa ansiedade em nós. Como tudo está mudando tão rápido, será que a gente não vai perder o controle dessas mudanças? Sim, porque a gente precisa de uma certa fixidez, né? Para ter o controle das coisas. Eu preciso que as coisas elas fiquem mais ou menos do mesmo jeito, para que eu possa controlá-las. Mas o mundo nunca é do mesmo jeito. As coisas estão sempre renovando, teu filho está crescendo, e cada dia vem uma novidade, não é? E é um negócio que deixa a gente a pau, meu Deus, é muita novidade. E você perde o controle dessas novidades. E eu queria pensar um pouquinho sobre a ideia de Jesus, de como podemos nos precaver para que isso não seja um peso sobre nossas vidas. Aliás, esse é o conselho de Jesus. O dia de amanhã não deve ser um peso em nossas vidas. E sabe por quê? E foi por isso que Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Por que basta a cada dia? Jesus ele pensa no dia como uma unidade fechada. E que você tem que viver aquele dia. E qual é a ideia, a recomendação de Jesus? É de que se você fica pensando no futuro, a preocupação com o futuro vai tirar as energias para você se preocupar com o presente. O seu problema é o problema do presente, não é o problema do futuro. O futuro vai chegar de qualquer maneira. Mas a preocupação e a grande ênfase de Jesus é o que você vai fazer hoje, agora. E isso vale não apenas para a vida cristã, mas vale para todos os aspectos de nossa vida. Quer ver um exemplo? Eu quero passar no vestibular, por exemplo. Eu preciso passar no vestibular. É uma preocupação com o futuro. O vestibular não chegou ainda. É no fim do ano, ou é no ano que vem. E se eu não me preocupar com isso, como é que vai ser? Não é? Então, de repente, eu posso estar preocupado com isso. Eu quero passar no vestibular, mas é só no final do ano que vem. E agora? O que eu faço com essa preocupação? Jesus diria para você, olha, não se preocupe com o vestibular. Preocupe-se com o dia de hoje. O que você tem que fazer hoje? Bem, lá no vestibular, lá no manual, diz que eu tenho que ler um livro. E quando chegar lá, vai ter uma pergunta sobre este livro. E olha que bacana, você então vai ler o livro. Não adianta ficar preocupado com o vestibular. Preocupe-se com aquele livro. Está na sua frente o livro? Então vamos ler este livro. Mas é um livro muito longo, não dá para ler hoje. Quanto dá para ler hoje? 5 páginas? 10 páginas? Então esse é o seu problema. O seu problema é ler 10 páginas daquele bendito livro. Porque se você não fizer isso, e não ler 10 páginas daquele livro, não adianta ficar preocupado com o vestibular, que vai chegar no final do ano que vem. Você percebe? A preocupação em si é inútil. A pergunta é, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso dar? E hoje, amanhã são outras 10 páginas, não é? Mas hoje o meu problema são ler 10 páginas desse livro, e é assim que eu vou construindo a minha vida. É assim que eu me construo. Quando eu fiz entrei na iniciação científica, nunca me esqueço, eu fui participar de uma reunião, né, onde o orientador reuniu todas as pessoas que tinham sido escolhidas, e foi dar então uma palestra, falar um pouco, e dar um incentivo, e foi aquela cerimônia de abertura e de recebimento do projeto de iniciação científica. E ele disse uma coisa que eu achei muito bacana, e nunca mais esqueci daquilo, foi algo que ficou realmente no meu coração. Ele começou fazendo uma pergunta, sabe qual é a diferença entre o doutor e o analfabeto? E aí um começou, é a faculdade, é o doutorado, é a inteligência, é o não sei o quê, cada um deu uma ideia, e ele falou, não é nada disso. A diferença entre o doutor e o analfabeto é a disciplina. É que um teve disciplina e o outro não. Talvez até o outro por algum motivo, né? Não estamos aqui criticando e nem julgando, mas por N motivos, um teve disciplina e o outro não. E o que é disciplina? Disciplina é aquilo que eu vou fazer no dia a dia. O meu problema é o hoje. Então, se eu tenho um projeto, muito bem, eu fico olhando para o futuro, mas o futuro me ajuda e me orienta naquilo que eu devo fazer hoje. E é essa a questão que Jesus coloca para a gente se preocupar principalmente com o dia de hoje. Por quê? Porque a preocupação com o futuro, ela fica roubando as energias que deveriam ser gastas no dia de hoje. Irmãos, e vamos falar bem a verdade,
Se a gente fosse se preocupar com toda a vida, já pensou você se preocupar com quem que você vai casar, quantos filhos você vai ter, e teus filhos vão ter que problema, você não sei o quê, teus filhos vão usar droga, teus filhos vão se perder na vida. Se você começar a pensar no tanto de problema que pode aparecer na tua vida, você vai ficar esmagado diante do problema. Verdade ou não é? Os problemas e as preocupações do futuro nos esmagariam. E são todas muito reais. Não estamos dizendo aqui que é uma ilusão, um sonho. Os problemas de fato são reais. Mas nós não, e Jesus nos dá esse conselho, não coloque tudo isso nas costas. Preocupe-se com o dia de hoje. O decorrer da sua vida pertence a Deus. Ele ensina, portanto, que cada dia é uma unidade e que eu devo viver aqueles desafios daquela unidade, daquele dia, os desafios de hoje. E que não adianta gastar energia com aquilo que já passou e com aquilo que ainda não chegou. Isso vale também para as coisas de Deus. Com Deus, nós devemos viver um dia de cada vez. Uma expressão muito, muito cara para o celebrando, inclusive. É a expressão um dia de cada vez. Então, devemos entregar a vida ao Senhor de uma vez para sempre, de agora para a eternidade, mas em certo sentido, eu devo também entregar ao Senhor todos os dias. Todos os dias. Uma vez eu achei até engraçado. Alguém falou, pastor, o pastor fez o apelo e naquela hora deu até vontade de não ser convertido para me converter. Eu falei, meu irmão, pelo amor de Deus, o irmão tem que se converter mesmo. É isso que é bonito. Porque todo dia é dia de renovar. Todo dia é dia de assumir compromissos novos, de fazer novos propósitos, todo dia. Essa renovação tem que ser constante em nossas vidas. Devemos buscar o Senhor e renovar-nos todos os dias, renovar nossas forças todos os dias. A própria graça do Senhor se renova todas as manhãs e por isso nós também devemos renovar nossas forças e continuar vivendo um dia de cada vez para o Senhor. Então olha que bonito, você entregou sua vida de uma vez por todas, mas num certo sentido você vai entregando todos os dias a sua vida ao Senhor e deixando que Ele cuide dela. Recebemos de Deus então uma graça geral para toda a eternidade, mas também uma graça nova a cada dia. A cada dia. Eu fico pensando, muita gente gostaria de acumular graça para o futuro, não é? Esse negócio de uma graça por dia, esse negócio, não sei. A nossa mentalidade moderna, ela é bem, né? Ela é meio, a gente coloca essa matemática no relacionamento com Deus. E se eu conseguisse acumular graça? Já pensou que beleza? Eu acumulo graça para amanhã, para o ano que vem, eu tenho graça para uns 20 anos. Deus trabalha desse jeito? Deus acumula graça para os próximos 20 anos? Não, irmão, a graça é hoje. Você tem que viver hoje. E amanhã você vai ter que buscar a graça de amanhã. Cada dia é um desafio novo. Eu gosto de falar para o pessoal na quarta-feira que a melhor coisa que Deus já falou para a gente é aquela que Ele falou naquele dia. Porque a de ontem não vale mais. Ela perdeu a validade. A bênção de Deus, o relacionamento com Deus, o toque de Deus na minha vida, que realmente importa é aquele que Ele me deu hoje, no dia de hoje. E amanhã, o que aconteceu hoje já perdeu a validade. Eu tenho que buscar uma bênção nova, uma graça nova, e é assim, um dia de cada vez com Deus. Tem gente tentando fazer um seguro de vida, não é? Seguro de vida espiritual. Não existe um seguro de vida espiritual. Não existe poupança espiritual nesse sentido. Essa maneira obcecada de viver pelo futuro, ela pode nos atrapalhar em nosso relacionamento com Deus. Cada dia é novo, e é assim mesmo. Essa é a beleza de viver com Deus e de estar com Ele. E eu quero mostrar para vocês aqui 3 coisas importantes sobre o ensinamento de Jesus. 3 coisas que nós podemos aprender quando Jesus nos fala a respeito desse texto. Basta a cada dia o seu mal. Primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui, é que essa promessa, a promessa de Jesus, ela se refere àqueles que têm uma aliança com Deus. Repara no que eu estou dizendo. Jesus está fazendo uma promessa para aqueles que têm aliança com Ele. Você tem aliança com Jesus? Então a promessa é para você. Você não tem aliança com Jesus? Então você tem que se acertar com Ele, tá certo?
Converse com ele, é outra. Eu não sei como é que funciona aqui neste caso, mas eu sei muito bem como acontece com aqueles que têm aliança com Jesus. Quem tem uma verdadeira aliança com Jesus, realmente pode tomar posse dessa promessa. E aliás, eu vou dizer uma coisa importante: todas as promessas da Bíblia, elas não estão relacionadas com pessoas que não têm aliança com Deus. A Bíblia não foi escrita para pessoas que não têm aliança com Deus. A Bíblia não foi escrita para pessoas que não têm compromisso com Deus. E às vezes eu vejo as pessoas cobrando de Deus uma coisa que não é o princípio da Bíblia. Filho, a Bíblia não foi escrita para isso. Ela não foi escrita como um manual, né, da boa vida, que nem um livro, aqueles livros de autoajuda que é para todo mundo. Qualquer pessoa que lê vai ser abençoada. Cuidado com a Bíblia, porque qualquer pessoa que lê vai tomar posse da bênção, e a bênção não é tua não. Porque aquela bênção é específica de quem tem aliança com Deus, de quem está com Deus. Não é que Deus não tenha bênção para todos, tem. Deus não manda chuva, e não é para todo mundo. Jesus usou esse exemplo, né? Ele falou, o vosso Pai, Ele manda chuva sobre os bons e sobre os maus. Deus tem bênção para todo mundo. Mas as bênçãos preciosas de Deus, como essa aqui, por exemplo, a bênção de que Ele vai suprir o nosso dia a dia, e juntamente com essa, todas as outras bênçãos da graça de Deus, elas são para aqueles que têm aliança com Deus. Eles são o alvo dessas promessas, porque essas promessas são exclusivas. Não existe nesse sentido promessas universais. Se a pessoa não crê em Jesus, e se a pessoa não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, então é temerário ela tomar posse dessa bênção. Tá certo? É melhor você primeiro acertar. Jesus, vamos conversar. Tem uma conversa que você tem que fazer antes disso. Aí você vai lá, conversa com Jesus, e Ele vai dar as dicas, o que você tem que fazer, não é? E aí você entra no caminho, entra na esfera da bênção, e aí sim, porque são bênçãos para aqueles que têm realmente uma verdadeira aliança com Jesus. E essa é a primeira questão que eu quero destacar. A segunda que eu quero destacar é que a preocupação com a vida, essa preocupação com o futuro que nós temos, ela é uma falha relacionada com a nossa fé. Onde é que eu estou falhando? Eu estou falhando na minha fé. E é interessante, a gente às vezes não pensa nisso, né? Aonde eu estou falhando? Você pensa, eu estou falhando na minha conduta, né? na conduta moral, eu estou falhando no relacionamento, e a gente esquece que nós falhamos também no âmbito da fé. Nós podemos falhar na fé. E o que é fé? E aí eu preciso entender o que é fé. Irmãos, a fé não é uma coisa automática. Tem gente que acha que a fé é automático. Você tem, pronto, ela trabalha sozinha, né? A fé é que nem vitamina no corpo. Você põe a vitamina no corpo e a vitamina trabalha sozinha. Não é assim que você faz ou não? Devia, pelo menos, né? Eu fico tomando aqueles remédios de vitamina e eu fico surpreso que não sinto nada, não é? Eu tomo esse remédio e me sinto bem. E aí eu tomo, eu não sei, para mim não mudou nada, não é? Não sei se eu tinha que sentir alguma coisa. Eu acho que eu sou meio esquisito nesse ponto, eu não sou padrão para nada. Toma a sua vitamina, e aqui só serve como exemplo. A vitamina funciona sozinha, está lá no teu corpo, e ela age, tá certo? Você não tem que fazer nada. Você toma, bota na boca, leva para o estômago, e ali pronto, ela vai trabalhar sozinha, né? Os efeitos que ela tiver que fazer, ela vai fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a fé não funciona assim. Não é uma vitamina que você toma e agora resolveu, não. A fé, ela é um exercício, você tem que exercitá-la, você tem que praticá-la, você tem que vivê-la. A fé não opera automaticamente, você tem que seguir alguns caminhos, a fé é um caminho de fato. A primeira coisa que eu tenho, a da fé, e essa, gente, muito importante. Primeira coisa sobre a fé, você precisa aprender sobre ela. Começa aí. Você sabe sobre a fé? O que é fé? Como é a fé? Eu tenho que aprender. E onde é que eu vou aprender sobre a fé? Na palavra de Deus. Eu tenho que saber o que é isso. Fé é uma espécie, ela começa como um tipo de ciência, né? De ciência, não adianta. A matemática você não vai chegar lá e vai fazer a conta. Você tem que aprender as regras. Existem regras próprias da fé. E tem gente que acha que a fé é um negócio que vai funcionar. Quando chegar na hora, funciona. Não funciona. Não vai nessa, não. Porque se você for nessa história, vai chegar a hora e você vai cair, vai vacilar, vai tropeçar. Porque a fé não funciona desse jeito. Então, primeiro, eu tenho que aprender sobre ela. Como é a fé? Como ela funciona? Depois de aprender sobre a fé, a segunda coisa que eu preciso fazer é praticá-la. Eu preciso colocar ela em prática. Eu aprendi que a fé faz isso, então agora eu vou fazer isso também. E vamos ver como é que sai. Talvez vai dar certo? Não sei.
Não deu certo, volta lá, volta para a prancheta. Não é assim que o engenheiro faz? Ele faz o projeto, ele chega lá, opa, não está dando certo, volta, será que eu errei a conta? Será que eu errei aqui o cálculo? Volta para a prancheta. Senhor, o que aconteceu? E Deus vai conversar com, olha, não foi assim, não é desse jeito, é daquele. Esse texto não está se falando disso, ele está falando outra coisa. E é constante, irmãos. Você pratica. E na prática da fé, alguma coisa permanece, alguma coisa você vai ter que corrigir, mas você vai moldando a sua fé. É por isso que uma pessoa que tem fé em Deus já por algum tempo, de uma caminhada, ele tem muito mais triunfo, muito mais vitória na presença de Deus, porque ele sabe mais sobre fé, ele teve mais experiência, aprendeu mais na palavra. Talvez tenha um pouco a ver com o que aconteceu ontem, né? Ontem foi um dia, estava bem gostoso lá, né? Mas infelizmente não deu muito certo para o nosso time, que chegou lá na quadra e não estava num dia bom, né? Tem dia que eles estão bem, mas naquele dia especificamente, que foi ontem, não estava muito bem. Perderam por mim, ainda bem que perderam para o campeão. Irmãos, eu não entendo muito de futebol, mas quando eu estava olhando lá de longe, eu vou dizer o que eu acho que aconteceu. Não é que o nosso pessoal é ruim de bola, não é. O pessoal até é bom, eu vejo que o pessoal tem talento. Mas eu tive a impressão, se me permitam dar uma opinião aqui, né, de um crítico de futebol. O crítico de futebol não precisa saber nada de futebol. Isso já é uma tradição do futebol, né? Que o crítico não sabe nada mesmo. Ele jamais jogaria bola, ele nunca jogou bola, inclusive, né? Mas ele é crítico, ele sabe o que os outros deveriam fazer. Eu sou mais ou menos assim, eu sei o que os outros deveriam fazer, embora eu mesmo não saiba fazer aquilo. O que eu acho que deu errado? Sabe o que eu acho que deu errado? Eu acho que aquele time que vocês jogaram, ele estava mais bem entrosado. Gente, olhando de longe, eu achei que foi isso que aconteceu. Eles se entendiam melhor um com o outro. Eu vi os passes. Primeiro que eles davam mais passe do que vocês. Vocês davam pouco passe. Vocês pegavam a bola e ficavam muito tempo com ela. E o outro time pegava a bola e passava rápido. E eu via que ele passava e falei, meu Deus, como é que os caras... Tem a impressão que eles sabem onde se colocar, né? Eles estão no lugar que a bola vai passar. Olha que negócio bacana. Eles estavam entrosados. Você não consegue isso da noite para o dia. Tem que treinar para isso. Não adianta chegar, tem ótimos talentos individuais, e a nossa igreja tem bons talentos individuais, mas não adianta nada contra um time que está bem entrosado. Time bem entrosado é invencível. E o time estava muito bem entrosado. Isso é conquista de muito tempo. Eu percebo que eles devem jogar muito tempo, e só eles, não é? A gente tem um problema que a gente fica jogando toda segunda e é um monte de gente, aí fica revezando e tal. Então não criou aquela identidade do time, né? Beleza, eu acho que cada igreja tem sua proposta, amém por isso. Mas olha, com certeza eles treinaram mais do que vocês. Treinaram. E aqui está o segredo, o treinamento. É o treinamento. Nada substitui o treinamento. Eu li um livro bem bacana do Cecil Osborne, chamado A Arte de Aprender a Amar a Si Mesmo. E ele conta logo na introdução a história do time da cidade dele. O time da cidade dele tinha um time de alguma coisa, não lembro qual era o esporte. E aí o time sempre perdia. E aí chegou agora um sujeito lá muito rico da cidade, ofereceu uma grande fortuna para o time. Olha, eu vou financiar esse time e uma grande fortuna se vocês ganharem o campeonato esse ano. E aí o time se animou, agora vai. E o pessoal animado, e a cidade ficou empolgada, e agora vai, e lotaram o ônibus, e um monte de ônibus foi lá para assistir o campeonato, e quando chegaram lá, encheram o estádio, e o time entrou de mão dada, e uniforme, e o negócio estava lindo. E aí jogou, e quando terminou o jogo, perderam de 10-0. E aí ele disse que naquele dia ele voltou para casa chorando, mas ele aprendeu uma lição: nada substitui o treinamento. Irmãos, fé é isso, fé é treinamento. Você tem que treinar a fé, você tem que exercitá-la, praticá-la. Isso tem que ser treinado. Ah, mas por que eu não tenho fé? Porque não treina, não é? Por que o time perdeu? Porque não treinou. Treinou de outro jeito, né? Treinou os talentos individuais, mas não treinou a equipe. Pega esse conjunto interior que você tem e treina essa equipe interior. Seus medos, suas ansiedades, suas alegrias, suas tristezas, e coloca tudo isso na fé, e vamos criar uma unidade de fé nessas coisas, e vamos exercitá-la,
no dia a dia. É assim que trabalha a nossa fé. Fé, ela não é uma coisa, uma pílula que você engole e ela vai agir sozinho. Ela tem que ser praticada. Ela não cresce mecanicamente. Ela tem que ser cultivada. E aqui talvez seja a palavra certa. Você tem que cultivar a fé. Cultiva. E ela vai crescer. Então é um trabalho para o resto da vida. E é isso que Jesus está nos dizendo. Você tem que ter fé em mim. Mas cuidado. Cuidado com esse negócio de ter fé em mim. Você pode achar que não. Quando chegar a hora da dificuldade, né? Tudo vai dar certo. Fé não é uma sensação de que tudo vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé é uma prática, é uma caminhada. Fé é um percurso que eu tenho com Deus, diário. E aí, à medida que eu vou vivendo, eu vou aprendendo, eu vou exercitando, vou praticando e minha fé vai crescendo. É isso que Jesus está nos ensinando. É por isso que ele diz, não tenham medo do amanhã. Vivam o hoje. O que significa viver o hoje? Pratique a fé para o dia de hoje. Hoje. Deus, quais são os meus problemas hoje? Imagine que você tem um problema enorme. Eu tenho um problema enorme com o meu filho, por exemplo. Então, o meu problema é o meu filho. Ele vai se perder, vai acontecer não sei o quê, vai morrer. Não sei qual é o problema. Pode ser um problema gigantesco. O teu problema não é se ele vai morrer ou não. O teu problema é o que você vai fazer hoje. O que eu preciso fazer hoje em relação a isso? Qual é a minha atitude hoje? É isso que Jesus está tentando colocar na nossa cabeça. Se você não tomar uma atitude hoje, a preocupação com o futuro, com o que quer que vá acontecer, ela é desnecessária. Ela é inútil, ela é um roubo da energia que deveria ser empregada em questões reais, questões que você deveria de fato fazer para que esse problema seja resolvido. A preocupação com o futuro, ela não resolve nada. A preocupação com o presente e você fazer o que precisa ser feito no presente, isso sim é um verdadeiro exercício de fé. E a terceira lição que eu quero deixar aqui com vocês, e a nossa última lição, é que o maior exercício de fé que nós podemos ter é a recusa de pensamentos ansiosos. Recusa de pensamentos ansiosos. Isso é um exercício de fé, mas é um exercício. Eu tenho que começar de baixo, né? Então, como é que funciona esse exercício? É que eu tenho que dizer para mim mesmo, eu me recuso ficar preocupado. Eu me recuso ficar preocupado. É um exercício que precisamos fazer constantemente. A pergunta é, o que eu preciso fazer? Qual é o futuro que eu quero? Qual é a situação que eu vislumbro? Então, o que eu preciso fazer hoje para que isso aconteça? Pois vamos fazer isso. Coloque o projeto na mão de Deus. E Deus vai orientar a atuação para o hoje. Já reparou que na Bíblia, Deus nunca deu o plano completo para ninguém? Reparou isso ou não? Você não sabe o que Deus vai fazer no futuro. Quer ver uma dificuldade é falar do futuro. É por isso que a gente tem dificuldade de falar de Apocalipse. Porque Apocalipse é futuro. E quando Deus fala de futuro, Ele nunca deixa as coisas claras. Existem um monte de teorias, né? Eu sei de pelo menos umas 7 no catálogo das teorias sobre Apocalipse. Por que o Apocalipse é tão complicado? Porque quando Deus fala do futuro, Ele é incerto. Ele não quer que a gente saiba tudo. Ele podia ter falado tudo. Filho, vai acontecer isso, exatamente. Mas o Apocalipse é muito incerto. E gera muita discussão. Por que Deus permitiu que tivesse tanta discussão sobre o futuro da humanidade? Por quê? Porque isso não é um problema nosso, é um problema para quem viver naquele tempo. Seremos nós? Se formos nós, quando chegar o dia, vamos saber tudo. Mas todo o futuro é incerto, ninguém sabe exatamente. O próprio Jesus, quando veio ao mundo, a gente só sabia detalhes da vida de Jesus nos últimos profetas. No início, a gente não sabia nada sobre a vinda do Messias, por exemplo, e é somente um entre milhares de exemplos. Quer ver um exemplo sobre Jesus? Teve um profeta que falou que Jesus seria traído, Zacarias. Aliás, Zacarias profetizou que Jesus seria vendido por 30 moedas. Olha que interessante, não é? Zacarias, sabe que Zacarias foi o penúltimo de todos os profetas do Antigo Testamento? O penúltimo. E por que foi revelada essa verdade só no penúltimo? E não foi revelada 1000 anos antes? Porque agora sim, agora está chegando. Agora é importante vocês saberem, porque está chegando. Então agora vocês vão saber. Deus, Ele espera o momento. Ele não dá o plano todo. E sabe por que Deus não dá o plano todo? Porque você tem que caminhar um dia de cada vez. Deus falou para Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vejo Abraão saindo da porta dele, não é? Ele sai da porta, junta a família e ele olha para as 4
Os 4 pontos cardeais. E agora, Senhor? Aí Deus fala, vai para lá. Ó. E lá é o quê? É sul, norte? Não sei. Vai lá, que lá você vai saber. Né? Aí ele ia, tal, chegava na encruzilhada. E agora, Senhor? Tem para cá ou para cá? E aí Deus, vai para lá. Não foi assim? E ele chegou em Canaã. A história de Israel foi construída assim, um passo de cada vez. Irmão, Deus não dá o plano completo. Você não sabe qual é o plano de Deus para a tua vida. Eu nunca podia imaginar. Né? Você vai estar aqui em Suzano, por exemplo, dirigindo a igreja, a PIB. Irmãos, isso passou pela minha cabeça, nunca. Se Deus tivesse me falado, quando Ele me chamou para o ministério, primeiro quando eu fui para o ministério, eu achava que eu ia ser missionário na cidade de Tefé, no Amazonas. Nunca fui ao Amazonas e nunca conheci Tefé, menos ainda. Né? Conheci bem recentemente um pastor de Tefé. Mas quando Deus me chamou, eu achava que ia ser isso. Já pensou se Deus falasse, Eliseu, daqui tanto tempo, daqui 30 anos, você vai estar lá em Suzano. Sabe, a primeira coisa que eu ia fazer, eu ia querer saber o que é Suzano. Porque eu não sabia ainda, né? O que é Suzano? Aí já ia conhecer, ia saber a geografia da cidade, ia conhecer o sistema social da cidade, como que é, quantas igrejas tem em Suzano. Eu ia fazer o meu projeto. 30 anos atrás eu já estaria fazendo o meu projeto. Você não ia fazer isso? Qualquer um faria isso. Deus, não, projeto não estou mandando ninguém fazer projeto não, filho. Para com esse negócio de projeto. Vamos caminhar hoje. Confia em mim, anda comigo. E espera que o futuro está na minha mão. O futuro vai chegar. E quando chegar, vou estar lá. E eu vou estar com você. Irmãos, é assim. Quando caminhamos com Deus, Ele não nos dá o projeto completo. E já que Ele não nos dá o projeto completo, então o que eu posso fazer? Ficar preocupado? Isso não tem sentido. Deus, o mesmo Deus que supre minha necessidade hoje, vai suprir a minha necessidade amanhã. E esta é a lógica de Jesus. Eu acho que Jesus está colocando na nossa cara a seguinte questão. Quando foi que você passou fome? Porque todo mundo tem medo de passar fome, e eu também tenho, né? Eu vou passar fome. Quando foi que você passou fome? Eu lembro que isso aconteceu quando eu fui colocar o box. Quando eu cheguei aqui na igreja, não tinha box, né? Tinha um box bem ruim lá, a Geni deve ter visto lá, que ela foi na minha casa lá, e tinha um box bem ruim, e aí o pessoal acertou, põe o box, falaram pro dono do box. Põe o box no banheiro, tal, vai ficar bonito, né? Porque o box estava bem feio. Aí eu fui lá para escolher a cor. Esse aqui é esse preço, o dinheiro não era meu, mas eu também não queria exagerar. Aí eu falo, esse aqui é dessa cor, esse é dessa cor. Aí eu falei, põe uma cor escura, porque a gente às vezes está tomando banho e alguém entra no banheiro. Aí ele virou para mim e perguntou, mas quantas vezes você estava no banheiro e alguém tomando banho e alguém entrou? E aí eu parei um pouco e pensei, sabe de uma coisa? Isso nunca aconteceu. Olha que interessante. Você gasta uma fortuna para colocar um box, para uma coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. Bom, entrou minha esposa de repente, né? Mas até aí tudo bem. Mas, irmãos, isso nunca aconteceu. Não é engraçado pensar nisso? E você gasta R$1.000, R$2.000 a mais com a preocupação de uma coisa que nunca aconteceu. Deus está dizendo a mesma coisa hoje para você. Quando é que você passou fome? Teve algum dia? Estamos na mesa hoje e não tem nada para comer. Isso já aconteceu? A lógica de Jesus é essa. Nunca aconteceu, e por que você acha que Deus vai acontecer amanhã? Ele te protegeu até hoje. Por que Ele não te protegeria amanhã? Qual é o sentido? Não é verdade? Ficar preocupado, então, por quê? E se você estiver preocupado, eu preciso, prover o alimento. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos trabalhar, não é isso? Você não tem um trabalho? Vamos lá, vamos trabalhar. E dali Deus vai te suprir. Ele vai dar o sustento e aquilo que você necessita. O Deus que supre as minhas necessidades do hoje é o mesmo Deus que suprirá as minhas necessidades do amanhã. E a gente pode confiar nele. Amém?